nós reconhecemos que o Senhor se faz presente. E, ó Deus, pedimos que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Que a Tua presença nos leve, Pai, a uma intimidade profunda contigo. Pois nós entendemos que grandes coisas o Senhor tem prometido, Pai. E nós pedimos agora, Espírito Santo, fala aos nossos corações e seja exaltado, Pai, nesta noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Dizer que te amo e derramar. É pra isso que estamos aqui esta noite, Senhor, a nos derramarmos em Tua presença. Oh, aleluia. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Adorar ao nosso Deus. Essa é uma noite especial, uma noite de redenção, que rememoramos o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Oh, aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Tão imenso amor, tão profundo amor, aleluia, aleluia. Mesmo sem merecermos, da vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe a vida, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui justificado, reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor milagrou, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Aleluia, Jesus, te adoramos, o Deus que nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, a luz do teu reino, a luz, o reino de luz, o reino de salvação, que quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele não te trouxe apenas a salvação para a vida eterna que um dia vai acontecer, mas Ele te trouxe vida, Ele te trouxe cura aqui na terra, Ele prometeu vida e vida com abundância, e esta vida é para já, amados, esta vida é para agora, porque a palavra de Deus declara lá em Isaías 53, que certamente Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo hoje que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia. Tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nós aqui nesta terra, Senhor. Aleluia. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Nós confiamos, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor, nós cremos, creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia, aleluia. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, calma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, confio em Ti nós confiamos, meu Senhor. Nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível.
nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. O meu mundo em tuas mãos, nada é impossível, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, declare: creio que tu és a cura. O Senhor, como medir este amor, o teu amor que nos resgatou, Senhor, na cruz do Calvário, mesmo sendo Deus, ó Pai, não se usurpou ser igual a Deus. Jesus Cristo na terra se entregou por nós. Oh Senhor, relembramos hoje, Pai, como podemos entender tão precioso amor, como podemos medir a profundidade, a largura, a altura, o comprimento, a extensão deste amor maravilhoso. O amor que não fala, é o amor que não nos deixa. Aleluia. Nada nos separará deste amor. Aleluia. Nos separará dos braços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos,
pode devolver a vida aos corações. Aleluia, Jesus. Devolve vida aos nossos corações nesta noite, Pai. Oh, tão imenso amor que nos traz a salvação, que nos traz uma vida restaurada nesta terra. Tão profundo, tão imenso, que podemos fazer, Senhor, senão apenas correr aos Teus braços e nos entregarmos a Ti, entregarmos as nossas vidas às Tuas mãos, Senhor. Aleluia, queremos entregar esta noite tudo que somos, tudo que temos, ó Pai, aos Teus pés e derramarmos o Teu altar. Aleluia. Feche os teus olhos e renda o teu coração ao teu Senhor que está neste lugar. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Meu respirar e o meu viver sejam todos pra Te ouvir. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 16. Vamos ler 2 versículos, 16, versículos 6 e 7. Pela misericórdia e pela verdade expia-se o pecado ou a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal.
quando o caminho do homem agradam ao Senhor, faz até que seus inimigos tenham paz com ele. Nós observamos nesse versículo, na verdade no versículo 6, três coisas importantes e três verdades que nós, como filhos de Deus, precisamos ter bem claro no nosso coração, que fala sobre misericórdia, verdade e temor do Senhor. Esse texto diz claramente que pela misericórdia e pela verdade são perdoados, são expiado todo o pecado. E nós precisamos, amados, entender isso cada vez mais, ou relembrar isso, pelo menos nesta noite, principalmente sendo a noite de Santa Ceia, de que Deus é um Deus misericordioso. Ele é o Pai das misericórdias. E Ele quer que nós tenhamos esta clareza em nossos corações para valorizarmos o que de fato Ele fez por nós. Deus é Deus de misericórdia. Agora, o que significa misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Compaixão é você ter o sentimento no seu coração. Misericórdia é o sentimento de compaixão, de você ter aquela consciência de se colocar no lugar do outro, daquele que está em desgraça ou daquele que está em sofrimento. Misericórdia, então, é este sentimento, está ligado a se compadecer. E nós sabemos que a palavra do Senhor é clara em dizer, lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem pecou, o homem escolheu se afastar de Deus, o homem por escolha própria, ele rejeitou a Deus e buscou o seu próprio caminho, e cada um se desviou pelo seu próprio caminho e anda longe de Deus. Mas Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos entender, amados, o que tanto que nós falamos sobre a necessidade que as pessoas têm de serem salvos. Nós sempre, você que está nos visitando, uma das ênfases que nós damos aqui, que o ser humano, que as pessoas, que você precisa tomar uma decisão por Jesus, de aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Por que que nós assim ensinamos? Porque a palavra do Senhor traz isto para nós. Deus, Ele se compadeceu do homem. Ele se compadeceu de nós. E não só se compadeceu, mas Ele nos amou intensamente, ao ponto de enviar seu Filho. De enviar Jesus. E Ele enviou Jesus de uma maneira natural. Ele foi gerado no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo e de maneira sobrenatural ele foi gerado, mas ele foi entregue a nós como Messias, como Cordeiro de Deus, de maneira natural, porque ele era um homem. E Deus, através de Jesus, então, ele vem e toma a forma de homem. Ele se coloca no lugar do homem. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre os homens. Então o Evangelho traz esta essência de que o amor de Deus é tão intenso, que o amor de Deus é tão real, tão verdadeiro, tão prático, tão eficiente, de que Ele se compadece ao ponto de deixar a sua glória e veio habitar entre nós com o propósito claro e objetivo, que o próprio João Batista assim declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então as misericórdias do Senhor é manifesta em Jesus. Jesus ele vem para tomar o nosso lugar, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer.
Todos pecaram, todos estão destituídos, todos nós estávamos separados. Mas aquele que toma a sua decisão de colocar a sua fé, a sua confiança na obra redentora do Calvário, ou na obra que Jesus realizou, esta pessoa não vai perecer, mas ela será salva. E esta é a essência do Evangelho. E nós precisamos valorizar isso na nossa vida. Nós precisamos realmente voltar a ter a alegria da salvação, como diz o Salmo 61. Torna-nos dar a alegria da salvação. E quando nós começamos a meditar nestas verdades, de que nós não merecemos a salvação, de que nós não merecemos nada mais do que você e eu precisamos de Deus para... Ele nos amou tanto, mas nós merecíamos o salário do pecado. E qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas ali continua o versículo que diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas esse dom gratuito não foi algo de graça, foi algo que foi de dor, de sofrimento. Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus escolheu, ele enfrentou o diabo, enfrentou a morte, enfrentou o pecado, levando sobre si todo o fardo. E lá no Getsemane ele luta num confronto muito espiritual e profundo ali. E ele ora ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então o sacrifício de Jesus, ou a compaixão, a misericórdia de Deus, não foi algo tão simples de executar. Foi algo doloroso. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías 53 que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas marcas, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Então a misericórdia de Deus, ela é revelada em Jesus. A misericórdia de Deus é revelada na obra que Jesus executou na cruz. Agora, não foi tão fácil para Jesus, foi algo de sofrimento. E quando Ele está ali na cruz, nos últimos momentos, Ele declara algo que precisamos entender. E Ele diz assim: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Qual era o sentimento que estava em Jesus naquele momento? Eu pergunto, Deus desamparou Jesus naquela hora da cruz? Deus estava em comunhão com Jesus naquele momento? A realidade, meu amado, é que Jesus se tornou pecado. A realidade é que Jesus estava naquele momento, se fez totalmente pecado ali. Ele estava com o pecado de todo mundo sobre ele. E naquele momento a comunhão que ele tinha com o Pai foi cortada por causa do meu e do seu pecado. E então Jesus sente o peso, Jesus sente a separação. E ele diz: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Então quando Jesus está na cruz, e o sofrimento de Jesus na cruz não foi fácil. Ele foi chicoteado, ele foi pisado, ele foi humilhado, ele foi ferido, ele foi marcado pela violência das pessoas. E ele ali sente a dor. Ele jamais pecou, diz a palavra. Mas ele estava ali tomando o meu lugar e o seu lugar. Mas nós nos acostumamos com isso. Achamos isso tão normal, porque olha, que bom que Jesus fez isso por mim. Que bom que isto é uma verdade, mas amado, nós precisamos valorizar esta verdade. De que Jesus realmente se compadeceu de nós. E Ele demonstra em todo o seu ministério a compaixão, a misericórdia, o seu amor de maneira prática. Ele age em amor. Ele demonstra esse amor. E por mim e por você. Então, amados, nós precisamos também desenvolver em nós esse espírito de misericórdia.
Nós precisamos valorizar o que Deus fez por nós, de que a obra que Ele fez foi tão tremenda, de que Ele se compadeceu, que Ele é um Deus misericordioso, mas este amor tem que trazer um impacto em nossos corações, ao ponto de nós começarmos a ter compaixão das pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos ficando tão envolvidos com Deus, nós ficamos tão envolvidos com a palavra de Deus ou com a vida cristã, que começamos a ficarmos indiferentes ao sofrimento, às pessoas que sofrem. Observe a sua reação quando você está assistindo um telejornal. Observe como que você reage quando você vê ali uma desgraça. Nós estamos tão acostumados com aquilo que eu pergunto, quantas vezes você vendo ali uma desgraça, uma criança como aquele pai que abraçou seu filho e pula ali, daqueles sei quantos andares, morre. Violências das mais diversas. Quantas vezes você e eu, assistindo aquele telejornal, oramos pelas famílias que sofreram tal violência? Se você é como eu, poucas vezes, infelizmente. Eu lembro que algumas vezes eu tomo consciência disso e falo, ó Deus, tem misericórdia desta mãe que perdeu seu filho. Ó Deus, tem misericórdia desse pai, desta esposa, desse marido. Às vezes eu tomo consciência, mas o nosso coração tem que estar cheio desta compaixão. E pedirmos para que Deus nos leve realmente a sentir o que as pessoas estão sentindo. E às vezes nós achamos que não, está tão distante. E você ver aquelas violências nos outros países. Então quando você e eu estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a sentir o que Deus sente em relação às pessoas. E nós precisamos desenvolver esse espírito misericordioso. Mas observa que a sua e a minha reação muitas vezes, por uma ofensa tão pequenininha que um irmão ou uma pessoa nos faz, ou uma pessoa nos fere, nós criamos um monstro diante daquilo e começamos a alimentar no nosso coração o ódio, a mágoa, o ressentimento, e começamos a ser cheios de tanta ira numa pequena ofensa. Mas a palavra do Senhor nos ensina que assim como nós fomos perdoados por Jesus, assim como Deus manifestou a sua misericórdia em Jesus, nós também temos que nos tornar misericordioso com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos ferem, com aqueles que você tem dificuldade de viver com ele. Aquele que parece que não desce para você, aquela pessoa que você olha e sente dificuldade. Meu amado, Deus olhou para o mundo, e se Ele fosse ser uma pessoa justa, e Ele é justo, mas se Ele fosse só exercer a justiça, não haveria salvação. Mas além de justo, Ele foi misericordioso para comigo e com você. Então eu e você precisamos exercer misericórdia. E ainda está no seu coração alguma mágoa? Está ainda no seu coração algum ressentimento? Meu amado, ora nesta noite e fala, Senhor, tira de mim. Eu não aceito esse sentimento de mágoa, porque mágoa é o que uma pessoa ferida. E qual que é o sentimento que acompanha a mágoa? O espírito de vingança. E quando você está magoado, inconscientemente você quer se vingar. Mas nós precisamos entender que a misericórdia que Deus demonstrou por mim e por você, ela tem que ser manifesta através de nós, as pessoas que nos cercam. Nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas que Deus ama. Hoje é noite de Santa Ceia e nós precisamos
pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O salmista orou lá no Salmo 139. E guia-me pelo caminho de justiça. Guia-me pelo caminho da verdade. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo traga luz ao nosso coração. E se há alguma coisa que não está em harmonia com Deus, se você é o tipo de pessoa ressentida, amargurada, se você é o tipo de pessoa que é muito crítica, olha, as pessoas que são críticas demais é porque não estão bem consigo mesmo e não estão bem com Deus. Então é momento de você falar: Senhor, limpa o meu coração. Trata comigo nesta noite. Ó Senhor, faz uma obra na minha vida. As misericórdias têm que ser marca na nossa vida. A misericórdia e a verdade. É pela misericórdia e pela verdade que se expia o pecado. Quando eu estou falando sobre perdoar, você precisa ter clareza disso também. De que precisa haver verdade. Você tem que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que viver o Evangelho em verdade. Nós temos que ter a prática cristã como a marca na nossa vida. E a verdade, ela faz o que? Liberta. Quando você vive na verdade, quando você vive na luz, quando você pratica os princípios de Deus, você consegue então desfrutar da presença de Deus na sua vida, porque a verdade te liberta. O amor, a compaixão tem que estar baseado na verdade. Porque amor, lembra que eu já falei essa frase que eu aprendi há muitos anos atrás. Amor sem verdade, sem a verdade, é sentimentalismo. Não adianta você dizer te amo, te amo, te amo, te amo, e você não tem a verdade, você não tem a prática, você não tem a coerência em relação àquele amor. O seu sentimento é oscilante, é sentimentalismo. Mas também a verdade, preste atenção, a verdade sem amor. A verdade sem amor é legalismo. Tem muita gente que usa a verdade sem amor. Lançam a Bíblia no rosto das pessoas, usam versículos de ataque. É verdade sem amor. E verdade sem amor é legalismo. Quantas religiões em nome de Deus e até em nome de Jesus têm pregado um evangelho mentiroso, legalista, tem colocado muitas coisas na frente da obra de Jesus. Olha, se você não tiver cabelo desse jeito, se você não se vestir desse jeito, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo. E começa a viver num evangelho legalista, de regrinhas e normas. Mas, meu amado, a verdade, quando ela está em amor, ela liberta e transforma. Você não tem que viver amarrado ou amarrada a ideias, opiniões desta ou daquela igreja. Não adianta, se você permanecer firme na sua tradição religiosa, a sua tradição não te leva para os céus. O que vai transformar a sua vida é você entender que existe uma verdade. E Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos disso. Nós precisamos abrir o nosso entendimento de que o que nos garante a salvação, que nos leva para os céus, que nos leva a ter comunhão com Deus, é Jesus. E este Jesus, em todos os evangelhos, você vê Ele operando, agindo, sempre com justiça, mas com amor. Com verdade, mas com misericórdia. E a verdade envolvida pela compaixão, ela traz cura. E nós precisamos ensinar a verdade para as pessoas. Nós não temos que alisar ninguém.
mas nós temos que falar a verdade em amor. Eu e você precisamos aprender isso e orarmos: Deus, me ensina a falar a verdade em amor. Porque se você fala a verdade não em amor, ela se torna acusadora. Mas quando a verdade, ela é expressa com compaixão e misericórdia, ela restaura. Vocês lembram muito bem daquela situação da mulher adúltera, que foi pega no ato adulterando, e os homens da lei com certeza armaram aquilo. Porque é normal você pegar alguém adulterando sem que você estivesse de butuca ali, de olho, de tocaia. Eles armaram toda aquela situação, talvez criaram aquela situação, sabiam da vida de alguém que estava adulterando e ficaram ali, e de repente chegaram e pegaram no ato. Adúltera, você está em adultério. E eles conheciam a verdade, a lei daquela época. A lei dizia que a adúltera tinha que ser apedrejada. E eles aproveitam aquela verdade e vão testar a Jesus. E eles chegam até Jesus e dizem: mestre, esta mulher foi pega no ato adulterando. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus poderia ficar somente na verdade. Jesus poderia olhar para eles e dizer assim: a lei manda apedrejar, cumpra-se. E ele não estaria errado, porque a lei dizia isso. Mas Jesus ali, ele pega a verdade, ele pega a lei e é dominado pela compaixão. E diz a Bíblia que Jesus inclinou a sua fronte, a sua cabeça e começa a escrever na areia. De repente, ele levanta a cabeça e olha para os escribas e diz: ele agora, dominado pela compaixão, pelo amor por aquela mulher que estava ali sendo condenada à morte, não havia esperança para ela. Se Jesus fosse legalista, se ele ficasse somente na verdade, ele não estaria errado. Mas a compaixão toma conta do coração de Jesus, e Jesus dá uma saída, uma coisa maravilhosa. Ele olha para todos e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está fazendo nessa situação? Pegando uma verdade, envolvendo esta verdade pela compaixão, e busca, quando ele inclina a fronte, para mim, é um símbolo de buscar sabedoria com o Pai. Quando você estiver numa situação delicada da sua vida, é momento de inclinar a fronte, é de você inclinar-se diante de Deus e pedir: Deus, me dá sabedoria, eu não sei o que fazer. E é nesta hora que você tem que buscar o coração de Deus. E quando nós buscamos o coração de Deus é um Deus de misericórdia. E quando chegamos ao coração de Deus, a misericórdia também começa a tomar conta de nós. E nós vamos olhar para a situação com graça. E a verdade, a lei, vai ser envolvida pela compaixão. E Deus nos dará a resposta certa. E Jesus age então com esta sabedoria. E de repente, aqueles homens legalistas, sem a compaixão, sem misericórdia, quando ouviram aquela palavra do mestre: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Lógico que havia uma graça, uma unção em Jesus. Aquelas palavras não foram somente palavras, havia uma autoridade, uma unção do Espírito que convenceu o coração daqueles homens. Quando nós falamos a verdade com amor, com compaixão, nós estamos em plena sintonia com a unção de Deus. Quando eu e você usamos a verdade em amor, o Espírito Santo usa esta verdade com graça, e as pessoas serão convencidas, transformadas, porque a unção se manifesta onde há verdade e
Você quer ser usado por Deus? Esteja na verdade, esteja cheio do amor. A unção de Deus fluirá. E aqueles homens foram convencidos pelo Espírito Santo. Um após o outro vai se afastando, um após o outro vai indo embora, e fica só aquela mulher. E Jesus levanta o rosto e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aqueles homens foram impactados pela palavra de Jesus e, sabe, de uma maneira sobrenatural, eles deixaram de lado o legalismo e começaram a olhar para si mesmo e entender de que havia algo além da lei, havia algo além da letra. E eles começaram a ver: opa, eu não estou bem, a minha vida, se eu julgar aquela mulher como, e Deus julgar a mim como eu estou julgando aquela mulher, eu estou perdido. E Deus trabalha naqueles homens. E aquela mulher responde: não, mestre, ninguém me condenou. Quando nós pregamos a verdade em amor, as pessoas são transformadas. Quando eu e você vivemos a verdade em amor, em compaixão, as pessoas notarão a diferença. Na sua casa começará a haver transformação, porque você está na verdade. Então, amados, nós precisamos disso. E aqueles homens vão embora. E aí Jesus pergunta, ela responde: não, mestre, ninguém está aqui. Por que aqueles homens foram embora? Porque Jesus falou a verdade em amor. E eles fogem. E aí Jesus diz para aquela mulher: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai em paz. Vai e não peques mais. E aquela mulher, com certeza, de uma mulher adúltera, se tornou uma serva de Deus, porque ela ouviu a verdade ela ouviu a verdade com compaixão. Amados, nós precisamos começar a viver isso. Nós precisamos começar a ser usados por Deus para falar a verdade em amor, para vivermos o Evangelho com esta plenitude e não abrirmos mão da verdade, e não abrirmos mão da palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem que ser anunciada com esta unção, com esta graça, com esta presença da compaixão, do amor, e o Espírito Santo gera frutos de convencimento baseado no amor. Então que nesta noite, meu amado, nós possamos valorizar isso, a verdade e compaixão. E a terceira coisa que esse texto fala sobre o temor do Senhor, leva o homem a afastar-se do mal. Quando eu tenho a verdade em amor, quando eu tenho a verdade e a misericórdia, quando eu tenho esta comunhão com Deus, eu vou ter de maneira natural o temor do Senhor. O temor do Senhor está ligado à reverência, está ligado a se submeter a Deus, a ter, temor a Deus significa você ter compreensão de quem Deus é e quem você é diante dele. E você precisa então entender que temer a Deus é se submeter a Ele, é dar a Ele honra, é dar a Ele glória, é dar a Ele tudo aquilo que pertence a Ele. E quando eu temo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor com todo o meu coração. E olha, amados, o que tem faltado no coração das pessoas da igreja é temor de Deus. Tem muitas pessoas que trocam Jesus por qualquer coisa. Tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas são corruptos. Tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus e continuam roubando o seu patrão. Pegam 10 reais do caixa, levam chave de fenda para casa, levam folha do escritório para casa sem falar com o chefe. Isto não é viver o Evangelho. Temer a Deus é você reconhecer que Deus está olhando para você todos os momentos, todos os dias. Que Deus está ali presente. Então entenda, se você está diante de Deus, então você começa a tirar fora aquilo que não agrada a Deus. Porque o temor do Senhor
afasta o homem do mal caminho. E nós precisamos desta verdade. Nesta noite de Santa Ceia, eu queria que você gravasse no seu coração. Que você gravasse no seu coração essas verdades. Viva o Evangelho em espírito e em verdade. Viva o Evangelho na verdade e na compaixão. Viva o Evangelho, comunique o Evangelho sempre com amor. Não abra mão da palavra. Meu amado, eu não abro mão daquilo que Jesus disse. Eu sou o caminho. Não abro mão. Eu respeito todas as pessoas que têm outra religião, mas falo, olha, eu respeito a sua fé, mas tem uma coisa que para mim é radical, é absoluto. Jesus disse, eu sou o caminho. Desculpa, acabando. Eu sou o caminho. O O é artigo definido, que é bom de português. Eu sou a verdade. Eu sou a. Disso eu não abro mão. Mas eu vou amar aquela pessoa que tem outra fé, outro jeito de servir Deus dela. Mas eu vou ficar firme nisso. Eu vou amá-la. Eu vou ter compaixão dela. E vou mostrar que existe esta verdade, que existe esse caminho. No meu tempo de criança é diferente hoje. Mas no meu tempo de criança não existia cachorrinhos tão chique como agora. No meu tempo existiam os vira-latas, eu tive muitos. Eu lembro do Duque, um cachorro feroz. E quando ele estava comendo, e você chegava pertinho dele que ele estava comendo, ele nunca atacava a gente. Mas quando você chegava perto dele, ele... Quem lembra? Só os mais velhos. É verdade isso ou não é? Hoje tem duas cachorrinhas lá, né? Você vê isso? Eu não dou uma rosnada. Mas é muito raro. Mas naquele tempo os cachorros faziam isso. Mas tem muito cachorro rosnando por causa do osso. Mas se você chegar e jogar um bife suculento do lado do osso, com certeza o cachorro deixaria o osso para pegar o bife. Agora, essa verdade hoje não dá para aplicar mais. Mas tem muitas pessoas roendo o osso da religião. Roendo o osso do misticismo. Roendo o osso de doutrinas falsas. Roendo o osso de tradições religiosas sem convicção. São porque eram. Fazem porque fazia. Mas nós temos que chegar e oferecer com amor, com compaixão, o filé mignon, que é Jesus. De amarmos as pessoas que estão roendo o osso, com todo carinho, com todo respeito, chegar para ela e falar, olha, existe algo melhor do que esse osso. Existe algo melhor do que essa visão que você tem. Existe um Deus que te ama, que te perdoa, que te restaura, que muda a sua história. E esse Deus não está na religião. Mas fale com Deus agora, é o seu momento. É o seu momento de falar com Deus, e você se render, e você realmente entregar tudo na presença do Senhor. Santo, Santo, Pai querido, nós estamos na Tua presença e nós reconhecemos nesta noite que precisamos viver o Teu Evangelho, Pai, na plenitude. Nós como igreja, Pai, como filhos do Senhor, nós, ó Deus, como participantes do Teu reino, Senhor, queremos nesta noite
nos entregarmos a Ti e dizer: Senhor, ensina-nos a amar, ensina-nos, ó Deus, a viver a plenitude deste Evangelho, ensina-nos, ó Deus, a colocarmos as verdades com compaixão, com misericórdia. Usa os nossos lábios, Pai, na autoridade, na unção do Teu Espírito, na intrepidez em anunciar a verdade, mas esta verdade seja embalsamada, envolvida com o poder do amor, da compaixão. Em nome de Jesus, ó Deus, faz de nós como igreja, uma igreja cheia de amor e compaixão com o perdido. Ó Deus, que nós tenhamos compaixão daqueles que estão presos na religião, que estão presos em convicções, em doutrinas de homens, e nos leva, Senhor, a entender a Tua verdade. Abençoa, Senhor, este que assiste pela televisão, visita o seu lar, se revela, Pai, se revela de maneira especial a essas pessoas, e que elas possam entender que mais do que a religião, o Senhor verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida. E ó Deus, que haja vida nos corações daqueles que assistem, daqueles que estão, ó Deus, se entregando a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, manifesta, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Tão imenso amor, tão profundo amor, aleluia, aleluia. Mesmo sem merecermos, e merecido a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe a vida, trouxe minha vida, e eu estava condenado,